Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia.
vassoura, é o bonde da pastora, é o bonde da pastora, é o bonde da pastora, é o bonde da... E o versículo de hoje é Romanos 12:2, que diz: E assim conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Vamos aprender com a música? Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer essa dancinha. Vamos lá. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Aquilo, aí você vai dar um passinho para frente, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Beleza? Agora chama todo mundo que a gente vai fazer uma bagunça e a gente vai decorar esse versículo. Bora, galera! Vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vamos lá, agora só vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Shalom, galera! Tudo bem com vocês? E aí, curtiram o bonde? Olha, eu adorei. Foi muito legal, né? Toda vez que a gente tá junto, na verdade, sempre é um dia muito especial. Bom, mas agora a gente tem um momento muito importante e eu preciso que você preste muita atenção, porque nós vamos falar agora da Palavra de Deus. Então, para você aí se preparar, senta aí no seu sofá, onde você estiver, pega um lugar bem aconchegante e pega a sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe junto comigo na sua Bíblia. Se você não sabe ler ainda, não tem problema. Pede para a mamãe, para o papai, para o seu irmão, para alguém que saiba ler, vir acompanhar com a gente na Palavra de Deus, beleza? Bom, eu já peguei minha Bíblia aqui, tá? E hoje nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, do 5 ao 13, tá bom? Não esquece de acompanhar comigo, hein, gente? Por favor.
A Bíblia fala assim: o tema da nossa palavra de hoje é oração. E no versículo 5 diz o seguinte: e quando vocês forem orar, não sejam fingidos. Não fiquem tentando se achar diante das pessoas. Mas quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, conseguiu ler junto comigo? Bom, nessa história, o que acontece? Jesus estava com seus amigos e alguns dos seus amigos eles estavam com algumas dúvidas. E uma das dúvidas que os seus amigos estavam era a seguinte: qual que é a maneira certa de orar? Você está em casa, você já pensou isso? Ai, será que eu estou orando certo? Será que Deus vai responder a minha oração? Como é que eu oro? Bom, eu acho que você já deve ter se perguntado isso algumas vezes, né? Porque olha, eu já me perguntei isso muitas vezes. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela sempre tem todas as respostas que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua dúvida. Pode ser que você tenha tido uma dúvida assim como eu, assim como os amigos de Jesus. Ou então você pode ter qualquer outra dúvida. Mas uma coisa eu posso te garantir: a palavra de Deus sempre tem todas essas respostas. E assim como nós, os amigos de Jesus também estavam com uma grande dúvida: qual que era a maneira correta que eles deveriam orar? E aí, Jesus começou a ensinar para eles. Deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela fala para nós que Deus, ele tem muitos nomes. Você sabia disso? É isso mesmo. Ele é conhecido de diversas maneiras. Ele é conhecido como Jeová Nissi, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que faz maravilhas. Mas existe uma coisa que a Bíblia fala pra gente que nós nunca podemos nos esquecer. É que o principal nome de Deus é Pai. É isso mesmo. Deus, ele é poderoso, ele é grandioso. O nosso Deus faz milagres, ele é bondoso, ele é perdoador. Mas acima de todas as coisas, o nosso Deus, ele é um Deus que é Pai. Foi por isso que Jesus, ele iniciou a oração do Pai Nosso, dizendo para os seus amigos que eles deveriam orar assim: Pai Nosso que estais nos céus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não era o único Filho de Deus. Ele queria ensinar os seus amigos que Deus, ele é Pai, e porque ele é Pai, ele deseja ser conhecido e reconhecido como Pai. Você sabia que ele quer ser o seu Pai? É isso mesmo. Ele quer ser o seu Pai. Ele quer ser o seu verdadeiro Pai. Às vezes a gente se sente um pouco sozinho, não é? Parece que ninguém entende a gente, ninguém sabe daquilo que nós estamos passando, aquilo que está no nosso coração. Mas olha, Deus, que é o seu Pai, é o seu Criador, ele te conhece e ele sabe de todas as coisas a seu respeito. E é por isso que a palavra de Deus diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e muito agradável. E Jesus, como Filho de Deus, assim como eu e você, ele começou a ensinar que Deus, ele era um Deus que era bom. Ele falou que o Pai é sempre bom, o Pai é sempre amoroso, o Pai é sempre bondoso, sempre misericordioso, mas o nosso Pai também é muito poderoso. Por isso que nós devemos orar pedindo para que a vontade do Pai
ela seja feita nas nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Quando a vontade do Pai ela é realizada completamente nas nossas vidas, nós passamos a desfrutar aquilo que o Pai tem reservado para nós. Você acha que nos céus há discussões, há brigas, existem chateações ou fome? Olha, eu tenho que te garantir que não existe, porque lá no céu a vontade do Pai ela é feita completamente. E é assim que tem que ser a nossa oração também, para que o Pai ele realize a vontade dele de maneira completa na minha vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a orar. Como será que você vai aprender a orar? Você vai aprender a orar assim como Jesus orou, com esse exemplo de oração, mas também conhecendo a Bíblia, a Palavra de Deus. É através da Palavra de Deus que nós vamos conhecer a vontade do Pai. É através da Palavra de Deus que nós vamos conhecer como que o nosso Pai do céu ele é, aquilo que ele tem planejado para você, os sonhos que ele tem para a sua vida, o chamado que ele tem para a sua vida e aquilo que ele deseja cumprir. Então, para que você conheça verdadeiramente a vontade de Deus, você precisa aprender a ler a Palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, entender aquilo que Ele deixou para você. E nós precisamos orar de acordo com a Palavra de Deus. Você acha que se a gente orar sem estar de acordo com a Palavra de Deus, o Senhor vai nos responder? Eu acho que não, né? Porque a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade. Ela sempre será a verdade e ela sempre vai nos apontar um caminho certo. Ela sempre vai nos ensinar a oração correta. Ela vai nos ensinar como que nós devemos nos comportar na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, na escola, em todas as coisas. Ela sempre vai ter uma resposta certa para qualquer necessidade que você vai passar. Vamos dar um exemplo disso, de uma oração que talvez não seja respondida por Deus? Talvez não, que não será respondida por Deus. Digamos que alguém tenha te magoado, tenha feito uma coisa que não tenha sido legal com você. E aí você começa a orar para Deus castigar essa pessoa. Você já fez isso alguma vez? Às vezes a gente fica chateado e faz coisas que não deve, não é verdade? Bom, se você já fez isso, quero dizer para você que essa oração não será respondida. Sabe por quê? Porque a Palavra de Deus nos diz e nos ensina que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Então o Senhor não poderia responder essa sua oração, porque o nosso papel como filhos de Deus, pessoas que amam a Cristo, que desejam viver e desfrutar da verdade dele para nós, vai ser pessoas que perdoam, pessoas que decidem viver em paz. Sendo assim, eu quero que hoje, nesse dia, o Senhor fale ao seu coração e que você se lembre que você é filho amado de Deus. Por isso você não precisa ter medo de orar, você não precisa de ficar com medo de falar com Deus. Lembra que nós falamos que uma oração é uma conversa? Como se você estivesse conversando com um amigo? Pois é, quando você for orar, ore com fé e creia que você é filho de Deus. Por isso você não precisa de ter medo de orar, você não precisa de ter medo de confessar os seus pecados, de pedir perdão, de crer que Ele vai te responder. Você não precisa ficar com vergonha. Às vezes a gente fica com vergonha e a gente fica pensando assim, eu não vou nem orar, porque Deus não vai me responder. Mas olha, isso é uma mentira. Ele vai te responder. Sabe por quê? Porque você é filho e Ele é o seu pai. E um pai, ele reconhece a voz do seu filho. Assim como o filho também reconhece a voz do pai. Quando o nosso pai nos chama, a gente sabe quem é que está nos chamando. E nós vamos atender ao chamado do nosso pai. Por isso, não tenha medo de orar. Não tenha medo de pedir para que Deus, Ele faça a vontade dEle ser completa na sua vida, ser completa na sua família, porque a Palavra de Deus nos garante que a vontade do nosso Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é muito agradável. Sendo assim, eu quero orar com você que está em casa. Quero pedir para que você feche os seus olhos, você coloque a mão no seu coração, para que nós possamos orar para o nosso Pai.
declarando que nós vamos conhecer a vontade dele e nós vamos desfrutar daquilo que ele tem nos reservado, porque nós vamos também conhecer, estudar e nos atentar à palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, agora eu vou orar com você. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus pelos teus filhos. Senhor, que eles tenham aptidão pela tua palavra, que eles desejem ouvir a tua voz, como um filho que ouve a voz do Pai. Que o Senhor ministre no coração deles a tua palavra, a tua vontade, os teus sonhos e os teus planos. Senhor, que eles se lembrem que eles são filhos amados do Senhor. E assim como Jesus nos ensinou que o Senhor é o nosso Pai, que essa seja a verdade prevalecente nos nossos corações, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa os guardar e dar experiências com a Tua palavra, Senhor, experiências com o Teu amor, com a Tua presença e com a Tua graça. Eu oro em nome de Jesus, para que eles desfrutem da Tua vontade, que é sempre boa, é sempre perfeita e agradável para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, não sai daí, que a gente vai ter aquele momento super especial, que é o quiz da oração, hein? Então, fica ligado. Shalom, galera! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Gui? Sim, com você? Eu tô bem. Agora a gente vai começar o nosso quiz da oração para ver se vocês gravaram a palavra certinha na cabeça. A primeira pergunta é: como Jesus nos ensinou a orar? Alternativa A, Deus é eterno. Alternativa B, Pai Nosso. Alternativa C, Deus é bom. E a resposta certa é alternativa B, Pai Nosso. A segunda pergunta é: qual é o principal nome de Deus? Alternativa A, Pai. Alternativa B, Deus de milagre. E alternativa C, Deus bom. E a resposta certa é alternativa A, Pai. Agora nós vamos fazer a terceira pergunta para finalizar o quiz, beleza? Pergunta de número 3. A vontade de Deus é: Alternativa A, boa, perfeita, agradável. Alternativa B, legal. Alternativa C, amorosa. E a resposta certa é alternativa A, boa, perfeita e agradável. E aí, vocês gostaram? Esse foi o nosso quiz da oração. Até semana que vem. Tchau!